Pois bem, queridos irmãos, estamos aí na lição de número 12, quase encerrando esse glorioso trimestre. E hoje nós vamos tratar a nuvem de glória. O textuário está baseado em Salmo 57, versículo 5. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 57, versículo 5. A verdade prática, adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e enche a terra. A leitura bíblica em classe está baseado no livro do Êxodo, capítulo 40, do versículo 34 ao versículo de número 38, e no livro de Números, capítulo 9, do versículo de número 15 ao versículo de número 16. São os dois versículos. Aqui, irmãos, nós vamos aprender sobre essa presença de Deus, esse Deus que se relaciona, esse Deus que está presente no meio do seu povo. Lembrando que a necessidade da demonstração da presença de Deus no meio dos filhos de Israel, no meio do povo hebreu, primeiro ponto é lembrando que eles saíram de uma nação completamente idólatra, acostumado a ver os seus deuses, Haviam vários deuses, cada esquina, cada templo. E agora eles saem num período de peregrinação para uma terra que o Senhor lhes tinha preparado. E eles precisavam ter esta certeza de que Deus estava presente com eles. E a maneira deles verem esse Deus presente era através dessa nuvem de glória. Eu creio que hoje nós desfrutamos de algo muito especial, porque eles viam, mas não sentiam. Então eu acho isso muito complicado, você ter que crer pela razão. Hoje nós vivemos algo especial. Nós não vemos, mas nós sentimos. Por isso Paulo vai abordar que nós não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, nós somos o tabernáculo. Então quando eles viam a nuvem, eles tinham essa certeza de um Deus presente que estava com eles, essa nuvem que vai se apresentar, lá no Sinai. Ela se apresenta no Sinai e ela passa a estar com o povo até um determinado tempo. Quando você olha esse primeiro tópico, a coluna da nuvem, a glória divina sobre Israel, era sobre o tabernáculo. E bem pontuado, o pastor Luciano falando, o povo permanecia com o olhar voltado, porque nós já aprendemos que o tabernáculo era colocado no centro. As 3 tribos no fundo, a cada lado tinha 3 tribos e na frente mais 3 tribos. Lembrando que sempre virado para o sol, porque quando se adorava a Deus, virava-se de costa para o sol, para desmistificar o Deus Sol. Então, quando nós olhamos aqui, há um ponto que nós vamos tocar mais para frente, o restante, mas no tabernáculo, aonde se manifestava, era no Santo dos Santos. Ali era coluna de fogo à noite e coluna de nuvem durante o dia. Não vamos falar sobre a proteção. Mas eu fico imaginando aqui comigo o que tinha dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha as tábuas de Deus, que Moisés teve que refazer devido à presença lá do bezerro de ouro que ele acabou quebrando. E ele teve que refazer as tábuas do mandamento. Estava ali a vara de Arão florescida, mostrando a autoridade do sacerdócio. Estava também a provisão de Deus na figura do maná. Então, quando eu olho isso ali, maná, alimentação, sacerdócio, autoridade e palavra, revelação e presença de Deus, é que a presença de Deus dentro da palavra, aquilo que lá era uma simbologia, e hoje passando para os nossos dias, quando você pega a Sagrada Escritura, ela tem a presença de Deus. Ela demonstra, porque a Bíblia mesmo vai dizer a respeito dela que toda palavra divinamente inspirada é proveitosa. Que inspirada quer dizer, ela foi soprada, ela foi colocada como a revelação de Deus para nós, seres humanos. Então é nela que nós encontramos a vida. É essa revelação de Deus, que hoje já não é mais visível na figura da sombra, da proteção,
Mas se você analisar, como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, que daí seria o farol baixo, né? E luz para o meu caminho, caminhos, a luz alta, né? É a tua palavra. E é interessante que, se voltar 100 versículos quase atrás, esse mesmo salmo vai estar no versículo 12 dizendo o seguinte: eu escondi. Então já não tem mais a nuvem. Não. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aí você vai ter o escritor aos Hebreus capítulo 4 dizendo para nós que essa palavra ela é mais penetrante, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra. E ela é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra, como revelação de Deus, como se manifestava justamente no Santo do Santo, você pode pontuar, é claro, porque simbolicamente não é uma doutrina, mas é só uma edificação espiritual, é que a palavra de Deus tem o poder de transformar e revelar a glória do Senhor. É fundamental, porque quando Paulo vai a Filipos, a Lídia já tinha um coração temente a Deus, mas quando ela ouve a mensagem da palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo faz com que ela ceda, ela se converta ao novo caminho, abrindo não só o coração, mas a sua casa para o Senhor. É interessante que a presença de Deus como nuvem lá para eles fazia um memorial. Eles olhavam lá e diziam assim, ó, Deus está conosco. Quando, não vamos falar para frente quando se movia, mas você quando olha a palavra de Deus dentro do teu coração, ou alguém que fala sobre a palavra, é assim, Deus está conosco. Porque a palavra, o verbo encarnado, Jesus Cristo, habitou no nosso meio. E hoje, na figura da palavra, habita na nossa vida a ponto de mudar o nosso caráter, a ponto de mudar as nossas atitudes, porque ela nos revela aonde Deus está. Se Deus está ali, tem que haver manifestação, tem que haver proteção. Então, por isso, podemos colocar aqui que a glória de Deus hoje se revela através da sua palavra, não através do milagre, porque o milagre é para os incrédulos, não para os crentes. Por isso você que é crente não precisa de milagre. Você já é um milagre. Pode perceber, o milagre são para os incrédulos. Não que não precisamos e não vivamos de milagre, mas quem vive de milagre é incrédulo. Porque o crente vive pela fé. E nem sempre a nossa vida vai ter milagre. Por vezes nós vamos ter sofrimento. Mas como nós somos maduros, nós suportamos o bom combate até o fim e dizemos que a carreira foi findada com êxito. E nos espera o quê? Uma coroa. Coroa de justiça. E é interessante, irmãos, que aqui já no terceiro tópico, a glória no hebraico e no aramaico, a explicação, o porquê, era o quê? Era claramente essa presença de um Deus que deseja e quer operar no meio do seu povo e quer ser o guia desse povo. E como é que ele guia? Né? A palavra. Então, irmãos, nada melhor para nós do que a palavra. A nuvem estava voltada para a arca porque lá estava a palavra, provisão. Não era hino. Não. Porque muitas vezes está faltando justamente a palavra. Pessoa se entope de hino, se entope de teatro, se entope de filme e não consegue comer o pão. E é interessante, irmãos, que o alimento, o verdadeiro alimento é a palavra. E até para eu adorar, eu tenho que estar alimentado. Eu aprendi que para eu oferecer a Deus uma verdadeira adoração, eu tenho que estar bem alimentado. Sim. Jesus percebeu que no final do dia todo mundo estava ouvindo palavra, mas Jesus dá a eles alimento. Claro. Dá a eles um alimento para o corpo físico. E aí, por vezes, nós queremos um culto com 40 hinos. Aí, quando dá 9 horas, 5 para as 9, 9 e 5, alguém fala, você tem toda a liberdade. Aí, esses dias eu fui bem mal educado, né? Quando o pastor disse que eu tinha toda a liberdade, eu convidei os irmãos, li um texto, agradeci a oportunidade, orei com eles e devolvi para ele o culto. Eu falei, numa outra ocasião,
que houver tempo hábil, eu volto para a gente meditar na palavra. Mas vou só ler o texto, porque não era a hora. Nós tínhamos ouvido 37 hinos, eu já estava também cansado, porque eu trabalhei o dia todo. Eu pensei, se eu cansado, trabalhei o dia todo, os irmãos aqui não são por conta, também trabalharam, então nós somos tudo cansados, ninguém vai murmurar, vamos ler a palavra, se ele aprender. E foi bom que ele me convidou a um outro culto, me passou no horário, fez bem, né? Então, irmãos, essa é a questão da nuvem que estava presente. Nós vamos aí para o segundo tópico, né? É a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. Essa glória permanente de Deus, essa presença permanente de Deus que sai com eles, né? E ela vai permanecer até um tempo. Quando nós observamos aqui, há um paralelo em termos de simbologia ou de tipologia, que Deus habita em tendas enquanto o povo está em tenda. Deus habita lá em casa, não pede um templo, porque o povo estava habitando não mais como nômade, mas estava na terra prometida, lá ficou um tempo em Siló, né? Acredito que quase 40 anos em Siló. Aí depois é que vem a fazer o templo na época de Salomão. Então, porque o povo já estava vivendo em casas, Jesus vem e habita em carne e pede agora uma carne, quer dizer, um corpo para habitar no nosso meio. Quer dizer, então são fases, são épocas. Então, quando nós olhamos, há um paralelo, aquele povo representando hoje nós como forasteiro, como pessoas que são cidadãos do céu já, mas ainda não. Quer dizer, nós desfrutamos da nomeação de cidadão do céu, mas ainda não estamos desfrutando do reino de Deus. O reino já chegou, mas ainda não está na sua plenitude. Então nós somos filhos de Deus, mas passamos necessidade. Ele é dono do ouro e da prata, mas às vezes falta o dinheiro para alguma coisa. Então é nessa como é que eu vou dizer? Nessa perspectiva, obrigado, pastor Luciano, é que nós olhamos que o que manda aqui é que a glória permanente de Deus demonstrava que Deus estava com o seu povo, até chegar lá em Jerusalém. Mas perceba que nós precisamos, é necessário que a permanência da presença de Deus esteja conosco. Não dá para nós contarmos com os anjos. Foi o próprio Moisés que disse. O próprio Moisés no capítulo 33, ele rejeita. Rejeita quando Deus disse, não, esse povo é terrível, teimoso, não vou mais com ele, mas eu mando o meu anjo. Ele falou, não, Senhor, se a tua presença ela não for conosco, não nos faça sair daqui. Depois ele fala, e agora, se eu tenho achado graça nos teus olhos, agora eu quero te ver. Olha só, ousadia. Ele teve uma ousadia. Aí Deus falou, mas se o homem me vê, o homem morre. Não, mas eu quero. Então você vai ficar lá em tal lugar, eu vou te levar. E aí Deus fala, a minha presença vai passar. Só as costas, né? A minha presença vai passar. Lá de costas, e você vai me ver pelas costas. Porque se você me ver, você morre. E aí ele desce de lá, e aí, irmãos, nós temos algo muito interessante para nós, né? Não há probabilidade de que eu tenha um encontro com Deus e essa presença não apareça na minha vida em momento algum. Ela só apareça de 7h30 às 9h30 no culto. Terminou o culto, a presença fica no templo. Ela torna a reaparecer no outro culto que eu venho só no domingo, quando eu apareço às 19h, e no restante eu não tenho contato. E essa nuvem que era visível dia, essa nuvem, né, que se via de dia, e essa, no caso, esse fogo que se via à noite, era Deus, Deus nos dizendo, trazendo para nós, que Ele quer aparecer em nossas vidas o tempo inteiro. Porque ali Deus aparecia durante todo o tempo. A todo tempo Ele estava sendo um Deus visível. Então, interessante, irmãos, que nos leve a pensar a não vivermos uma indiferença e uma frieza espiritual. É porque a presença de Deus se manifesta de forma visível. Você não precisa demonstrar através de milagres. Assim é porque João Batista foi considerado o maior dos homens na terra e o menor dos céus.
mas ele não praticou milagre algum. Enoque andou com Deus e nada se fala de obra de Enoque, mas foi tomado para si. Que Deus tomou para si. Incrível, porque não foi, né, uma vida marcada por muita manifestação. Né, se a gente pautar, eu sempre procuro pregar isso. Na antiga aliança, nós teremos pouquíssimos relatos de milagres. E também outra coisa que é muito importante, assim, ó, e tem se tornado vulgar, eu digo vulgar. Eu já ouvi muito, e você também, talvez, já também tenha utilizado e até ouviu falar. Mas aqui a presença de Deus. Nós temos relatado que a palavra se revela a nós como a presença de Deus. Ele revela a sua vontade, o seu caráter, aquilo que ele aprecia, aquilo que ele rejeita através da palavra de Deus. É a nossa revelação, né? Havendo Deus antigamente falado aos pais pelo profeta, a nós nesses últimos dias tem falado através de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, acho que versículo 1, né? Eu estou começando a gravar. E aí o que ocorre? Às vezes eu ouço alguém pregando, falando: irmãos, eu estava lendo a palavra de Deus e Deus falou comigo. Tá, mas eu fico perguntando, tá, Deus falou com ele? Eu sou muito incrédulo, né? As pessoas vê anjo, as pessoas vê querubins, serafins, terubins, às vezes eu não vejo nem um pássaro voando. Porque eu tenho cuidado de dizer que Deus falou comigo. Como falou comigo? Eu ouvi uma voz? Porque parece que tem pessoas que têm um acesso mais rápido com Deus. Porque Deus, para falar com os profetas, era de forma muito pontual. E não era assim, não saía profecia de forma assim, chegou 10 na casa do profeta, cada um tem uma profecia. 50 tem uma profecia para cada um. Cada culto que vai, profetiza. Não, primeiro, né, presidente Monserrat, um tangedor. Não, eu digo porque o que acontece? Quando você diz assim, Deus falou comigo, diz assim, irmãos, eu li a palavra, o Espírito Santo me faz sentir. Porque não use o nome de Deus em vão, dizendo que Deus disse e Deus não disse. Porque é fácil para você, no caso, botar o medo na pessoa, no temor, para aceitar a sua mensagem, botar o endereço em Deus. Ou falar em língua estranha para que as pessoas dizem, esse homem é espiritual. A autoridade está na palavra, não é na língua estranha e não é em você dizer que Deus falou. A autoridade é a palavra. Ela sim, ela tem autoridade, e o Espírito Santo atuando, tendo o propósito na vida da pessoa, Deus vai fazer. Não é você. É muito interessante, irmãos, porque como o presidente Monserrat, é o que eu ouço também bastante, eu li tal texto, eu vejo, né, escuto. Eu li tal texto e eu perguntei ao Senhor. Pois é, exato. E o Senhor me falou, irmãos, para com isso. Você não precisa usar esse termo. E às vezes o que ele revela não tem nada a ver com a Escritura. Eu vou dizer para você assim, que eu tive num culto, né, que eu fiquei aterrorizado, porque o irmão, ele lutou com Deus e com o Espírito Santo uma tarde toda para descobrir o significado dos nomes daquele Tobias, o Sambalate, o Oronita e o Gesem. Olha só, o Espírito Santo revelou para ele. Você não ri, mas é o que eu ouvi, eu estava no culto, no dia de domingo. Gesem, quer dizer o quê? É o crente que sempre diz já sei. O Sambalate é o que sobe no púlpito e samba e late. E o Oronita é a oração contrária. Eu fiquei dizendo, se Deus tratasse de uma situação dessa na sua santidade. Quer dizer, irmãos, são coisas que parecem assim piada, mas é verdade. As pessoas, como disse o pastor Luciano, o Espírito Santo me falou, me revelou. Olha, não diga isso. Não diga isso. É porque, irmãos, isso é para tentar trazer, eu vou usar o termo aqui, eu quero trazer credibilidade para a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não precisa de credibilidade, ela é a palavra. Não precisa defender a palavra, ela se defende de outra coisa, irmãos. O nosso Deus, quando você vai, ou quando eu vou ministrar a palavra, a gente aprende com o tempo. Eu vou ministrar a palavra, eu já estou ministrando a palavra dele.
É dele, não é nossa. Então eu estou interpretando, trazendo à igreja aquilo que ele quer. Eu não preciso, para que os irmãos creiam que Deus está comigo, que eu fale, irmãos, essa palavra eu lutei, o Senhor me revelou. Irmãos, tem só o meio de Deus te revelar a sua palavra. Compre bastante livro, faça um curso, ouça bastante pregador bom, ouça boas ministrações, leia dicionário, pesquise. Esse é o momento que Deus está falando com você. Não precisava lutar, era só pegar um dicionário, e procurar um judaico. significado. Cada nome tem um significado. E aí você vai descobrir que não se aplica a nós no momento. Porque essa questão é que nós precisamos desmistificar. A nuvem estava ali para o povo, mas hoje no culto não tem a nuvem. Não. Ela só vai reaparecer depois, essa mesma nuvem ela reaparece quando Salomão constrói o templo. A nuvem vem, enche a casa com uma coluna de fogo e fumaça. Todos os sacerdotes se dobram, Salomão também se dobra diante do Senhor, permanece ali, porque a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu aquele templo. Mas olha quanto sacrifício Salomão já tinha apresentado aquela semana. Aí eu fico por pensar, né, irmãos? A pessoa nem orou, nem buscou. Então eu vou dizer o que dizia um pastor amigo meu: irmão, faz o seguinte, você pega, prega, não fala nada, fala só a palavra. Se não aconteceu nada, Deus não quis. Porque, irmãos, eu também tenho que entender que tem dia que Deus não está propício a me usar. Claro. Ele está... E outra coisa, pastor, mas para Deus usar, porque esse é o nosso erro, irmãos. Para Deus usar, eu tenho que ter um sinal. Eu tenho que ter falado línguas estranhas, umas 4, 5 cadeiras tem que ter voado, uns 4 irmãos rolados no chão, uns outros 4, 5 ficou babado de tanto poder que sentiu. E no final você pergunta, e aí, irmão, era tudo mistério. Então não valeu de nada esse culto, porque um culto que é mistério não me resolve o problema. Não é racional, né? Eu preciso de um culto que eu entenda, que eu me alimente, que eu saia dali pronto, que no dia seguinte, quando o problema vier, Deus falou ontem. Claro. Deus já tinha me avisado pela sua Deus palavra. já falou, não minta mais. Não já roube complicou. mais. Aí não, já complicou. Irmão, já complicou. Porque a palavra tem esse objetivo, orientação. Né? Esse é o motivo. A palavra, nuvem estava ali para isso. Orientar eles aonde deveriam ficar, aonde deveriam caminhar. Mudou o lugar da nuvem, o povo muda. Quando Deus falava, agora o tabernáculo vai sair, a nuvem sair tinha que se mover. Se não movesse a nuvem, não saiu o tabernáculo. Não saía. Então, irmãos, nós estamos já no terceiro tópico aí. Algumas lições para hoje. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. É claro que quando se fala aqui, não é essa nuvem passageira, não é essa nuvem que fica carregada e derrama água. Isso aqui era uma simbologia, porque o povo havia saído de uma terra cheia de idolatria e precisava de uma orientação visível, até que o coração deles estivessem cheios da presença deles e aprendessem. E futuramente Deus vai falar para Jeremias, né, assim, haverá um tempo em que a minha lei não será mais escrita em tábuas de pedra, mas no vosso coração, para que cada um saiba a minha lei. Quer dizer, não precise mais dessa orientação. Então o importante aqui que nós olhamos, a presença de Deus era visível, né? E eu posso dizer que na minha vida, na sua vida, ela tem que ser visível, no sentido de que, não que eu estou vendo aqui a Deus, né, no seu poder e na sua autoridade, mas eu posso sentir que eu tenho a aprovação de Deus. Eu sei que hoje eu tenho no meu auxílio a palavra que me orienta diz: Sérgio, chegou o momento em que tu está vulnerável, vai para o quarto, vai orar. Quer dizer, ele está me vendo em secreto. Quer dizer, eu sei que quando eu estou caminhando, ele também está comigo. Eu sei que ele está, eu tenho certeza que ele está. Eu tenho certeza que ele está aqui. Então, quando eu me proferir uma palavra contra o meu próximo, opa, Deus está aqui comigo. Eu posso falar esse palavrão? Não. Eu estou tomando banho. Deus está comigo. Eu estou trabalhando lá, ninguém está me vendo. Mas Deus está me vendo. Eu olho primeiro para cima. Deus, está aqui o Sérgio. Está entendendo? A presença de Deus enche toda a terra. Então não há lugar, até no prostíbulo Deus tem a sua presença. Não, claro que sim. Quantas vezes Deus manda alguém lá no prostíbulo porque viu aquela mulher? Deus manda para o Egito quem? Moisés.
Porque eles estavam vendo o clamor daquele E povo. Deus manda os espias para casa de quem? De uma prostituta, Raabe, a meretriz. Então, irmãos, não há lugar que Deus não esteja. Então, quando você estiver sozinho no seu notebook, no seu computador, mexendo lá e vendo umas figurinhas que não são agradáveis, tentando uma conversa com uma pessoa de 25 anos atrás que você teve um namorico, Deus está vendo, não é a sua esposa. Não se preocupe com a sua esposa, se preocupe com Deus. Quando você está enfiado jogando lá, né, jogo de azar, Deus está vendo. Quando você está vendendo o carro dizendo que o carro tem tantos quilômetros e já passou do limite, Deus está vendo. Quer dizer, é tudo Deus, a presença de Deus enche toda a terra. Então hoje nós temos a orientação que o Espírito Santo que habita na nossa vida, que nos orienta, que nos dirige e que nos guarda, precisa ser respeitado. Então, quando você vai fazer qualquer coisa, peça a orientação de Deus. É tão importante. Não precisa ir na casa do profeta, que não existe mais, né? Mas leia a palavra, medite na palavra. Se você não tem, trate de fazer um bom amigo na terra, né? Que você possa te conversar com ele, abrir o seu coração. Tenha um amigo que você possa, porque isso é uma coisa necessária. Jesus tinha Pedro, tinha Tiago, tinha João. Quer dizer, Paulo tinha Timóteo. Moisés tinha Josué. É tão bom quando você tem um amigo e diz assim, eu estou angustiado. Me ajuda, Luciano. O que tu acha? Vamos para a palavra? É isso aí. E é interessante, irmãos, que essa nuvem, então, não era estática. E não era natural, era divina. Natural, era divina. E aí nós aprendemos que, aí vamos lembrar daquilo que Jesus falou, né? Que o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai, né? né? Então aí representando a figura, representando o Espírito Santo em nós, hoje nós temos essa nuvem, ela continua aí, só que é a presença do Espírito Santo em nós, e nós vamos ver que ela aparece em Pedro, quando leva Pedro a Jope, quando ele tem a visão, quando ele vê, ele é tomado, ele fica diferente, ele tem uma visão. É sobrenatural, e nós precisamos dessa parte. É essa parte, essa nuvem apareceu para quem? A Filipe, trasladou ele, levou ele lá, então, irmãos, nós precisamos o que? Entender o que? É a mesma nuvem, é a mesma presença, é aquela que o profeta Isaías entra no templo e ele vê e ele fala, olha, aqui está cheio, eu estou vendo um fogo, eu vi a nuvem, a glória do Senhor, e ele falou, e essa glória é tão diferente, que é diferente daquela nuvem sobre o tabernáculo, essa aqui ela enche o céu e ela enche a terra. E sabe o que me veio agora à mente? Como é bom quando você está com pessoas que têm a glória de Deus, né? É diferente. A conversa é diferente. O assunto é outro. Meu, é gostoso, não e passa. E é isso, irmãos, é isso que nós precisamos cultivar. E aí eu quero focar em algo que o presbítero Monserrat falou. Quais têm sido as nossas confusões? Nós pensamos que uma pessoa de oração, o que nós a identificamos como pessoa de oração, ou que alguém a afama como uma pessoa de oração, nós achamos que essa pessoa pode conduzir a nossa vida com uma profecia, com uma revelação, com uma visão, e eu me esqueço que quem quer ser o meu condutor é o Senhor. Eu tenho, irmãos, eu tenho que ter amigo, porque um amigo vai me dar um conselho, vai me fazer ver a coisa por uma outra ótica, mas eu preciso também orar até sentir que é Deus. Claro. Sem interferência de ninguém, porque Deus tem prazer nessa comunhão. É comunhão íntima, né? Esse é o prazer de Deus. Você e Deus, e sem intermediário. Deus, essa nuvem, isso tudo que nós estamos estudando nessa lição, o que é que Deus sabe querer mostrar? Eu não quero ser só essa nuvem. Eu estou levando vocês para uma terra porque eu não vou ficar na nuvem. Claro. Vocês vão construir um templo para ir lá me oferecer sacrifício e outra coisa, e apontando para a obra redentora de Cristo, que é a que nós estamos vivenciando hoje, era ele dizendo, eu quero morar em vocês, eu quero estar em vocês, eu quero ser a primazia, eu quero conduzir, eu quero ter essa liberdade. Então, irmão, nós estamos encerrando aí já a lição de número 12, contando com os irmãos para a semana que vem. Dá um like, se inscreva no canal, compartilhe a nossa escola, nos ajude e que Deus nos abençoe no nome de Jesus, e semana que vem tem mais.